Recebemos aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, com muita satisfação, o vereador Haroldo Fibes, que gentilmente atendeu o convite aí da Rádio Cultura para falar sobre um projeto importante para a nossa cidade, que tramita na Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade, que trata da questão das APPs. E a gente vai entender o que é uma área de APP, essas distâncias que estão envolvidas. Enfim, primeiramente, muito bom dia, vereador. Bom dia, Aldair, bom dia, Dori, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Sempre uma satisfação muito grande a gente poder estar trazendo um pouco mais de notícia e informação para a nossa comunidade. Tudo bem, vereador. Esse projeto que tramita na Câmara de Vereadores é um projeto que trata das áreas de APP. O que é uma área de APP? Bem, de início eu quero, parabenizar o Executivo, por ter proposto esse projeto, Ele é decorrente de uma lei federal, de um projeto de lei federal, que virou lei no final de dezembro de 2021, e que trata justamente sobre as áreas consolidadas, enfim, o recuo, o distanciamento dos rios e ribeirões na nossa cidade também. Então, na época foi flexibilizado essa questão, autorizado aos municípios flexibilizar esses distanciamentos. Então, basicamente, esse projeto de lei número 3, 2023, perdão, trata dessa situação das áreas de APPs e áreas consolidadas. A área de APP, segundo o artigo 3º do Código Florestal, inciso 2º, é área de preservação permanente, é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, a área de PP é aquela área que é próxima aos recursos hídricos, rios e ribeirões, no nosso caso aqui, né? Que existe uma distância que tem que ser respeitada para se ter alguma obra, fazer alguma construção. Então, essas que são consideradas as áreas de APP. Um outro termo aí que consta da legislação, estava acompanhando também a sua fala ali na Câmara de Vereadores, que é talvez importante para a população entender, que é a área urbana consolidada. O que vem a ser uma área urbana consolidada? Bem, de início a gente precisa também destacar, e lembrar de que, com exceção de raríssimas cidades que foram planejadas, Timbó, assim como acho que uma grande maioria das cidades, pelo menos aqui da região e de Santa Catarina, foram cidades que foram colonizadas em torno dos rios e ribeirões, Ou seja, as pessoas foram se instalando lá nos primórdios em torno de rios e ribeirões, Sem muitas vezes se preocupar com a preservação do meio ambiente, Daí depois mais tarde vem o Código Florestal, vem as legislações ambientais para preservar justamente esses entornos, para garantir um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações, E com essa questão do avanço, enfim, lá quando foi feito o Código Florestal, na década de 80, salvo engano, depois ele foi revisado, reformulado em 2012, se observou bastante essa questão da preservação. No entanto, existem muitas áreas que, mesmo antes dessa legislação, já estavam consolidadas. Se a gente olhar para a nossa cidade, existem vários prédios, várias construções que são lá da década de 20, 30, 50, enfim, que antes mesmo da legislação já estavam ali consolidados, já estavam edificados em torno ali a 5 metros do ribeirão, a 10 metros do rio, enfim. Então, são áreas consolidadas, segundo essa legislação nova, essa lei 14.285, de dezembro de 2021, que ela alterou o artigo 3º do Código Florestal, eu vou fazer a leitura, então, para as pessoas também terem noção do que está tratando essa legislação nova. O artigo 3º do Código Florestal ele passou a constar da seguinte forma, no inciso 26. A área urbana consolidada é aquela que atende os seguintes critérios: estar incluído no perímetro urbano. Então, veja, ela tem que ser, ela não está tratando, essa legislação ela não está tratando de áreas rurais. Ela é específica de área no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica, ela tem que dispor de sistema viário implantado, estar organizada em quadras, predominantemente edificados, apresentar um uso caracterizando pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais e institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. Aí um outro requisito, dispor no mínimo 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados:
a drenagem de águas pluviais, né? Ou esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, e limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Ou seja, essa área consolidada ela tem alguns requisitos para ser caracterizada como área consolidada, para ser abrangida por essa nova legislação que está tramitando, esse projeto está tramitando na Câmara de Vereadores de Timbó. Tudo bem, tem uma série de requisitos ali que precisam ser avaliados se a área preenche ou não para ser considerada, então, uma área consolidada. No Código Florestal, qual foi a distância definida para essas faixas marginais de APP? O original, né? Originalmente, o que o Código Florestal previa? Veja, Soldei, a gente não pode querer aplicar a mesma legislação, no meu humilde entender, a gente não pode querer aplicar isso, e eu acredito que por isso que vem até esse projeto do deputado Peninha, então deputado Peninha, né? E felizmente foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Bolsonaro, né? A gente não pode aplicar uma legislação de um rio Solimões, de um rio Amazonas, enfim, daqueles rios lá que cortam o estado do Amazonas, por exemplo, né? A região norte, né? A comparar com o Ribeirão Pomeranos, né? Com o Rio dos Cedros, com o Rio Benedito, com o Ribeirão Quintino, né? Então, assim, veja que lá o Código Florestal, ele previa no artigo 4º, né, na linha B, que no caso dos nossos rios Benedito e Rio dos Cedros, tinha que haver o afastamento de pelo menos 50 metros, né? Então, essa era a metragem que se aplicava pelo Código Florestal, ou seja, uma lei federal que se aplicava para todo o país. Mas a gente vive num país continental, né, gente? Como eu falei, no meu humilde entender, a gente não pode aplicar, né, a legislação, a mesma legislação para um rio, o Ribeirão, lá que corta lá no estado do Amazonas, a um rio Benedito, a um Ribeirão da Pomeranos. Exatamente, e se a gente pega aqui 50 metros de distância dos nossos rios aqui... Se fosse para derrubar, ia ter pouca construção que ia permanecer. Né, justamente, né, porque nós vivemos num vale, e justamente o vale, né, de um lado é 50 metros de um lado, 50 metros de outro, você praticamente elimina qualquer possibilidade dentro de um vale como o nosso aqui. E aí, então, essa era a perspectiva ali do Código Florestal, quando falava em EPP. Mas aí vem essa lei, então, você já antecipou ali, mas do deputado Peninha, que trouxe uma flexibilização para essa situação. Você já explicou aí mais ou menos que é em função disso, que não dá para usar a mesma regra de uma região, de um rio, de uma planície, por exemplo, onde tem um rio, de um vale como o nosso aqui. Exatamente. Assim, estou muito feliz com a aprovação desse projeto de lei, que era o 2510/2019, da autoria do deputado Peninha, né? Ela foi aprovada pelo Congresso e no final de dezembro de 2021, então ela foi sancionada, virando uma lei válida para todos os municípios do Brasil. Então, ou seja, através dessa legislação nova, transferiu-se a possibilidade de os municípios flexibilizar, né, de cada um ver a sua peculiaridade para a aplicação da nova legislação. Certo, e aí essa flexibilização trouxe o quê? Primeiro, então, que os estados e municípios podem trabalhar isso, a lei federal flexibilizou, mas como é que ficaram, então, as distâncias a partir dessa flexibilização? Exatamente, muito bem observado. Acho que essa é uma pergunta que todos querem uma resposta, né? Então, assim, a partir da vigência, se esse projeto de lei for aprovado tal como nos foi apresentado pelo Executivo, né? Então, o Rio dos Cedros e Rio Benedito, eles vão passar a ter um distanciamento de 25 metros, né? O Ribeirão Arapongas, que é uma pequena parte lá na divisa com o Indaial, vai ter um distanciamento de 20 metros. E os demais ribeirões, né, rios e ribeirões, no caso aqui o Ribeirão Quintino, o Ribeirão Pomeranos e o Ribeirão Tirolese, então eles vão ter um distanciamento de 15 metros. Certo, a flexibilização de 50 para 25 dos rios maiores, exceção lá do Arapongas 20 metros e os demais ribeirões aqui da nossa cidade 15 metros. E as áreas que já estão lá, né? A gente está antecipando aqui até uma questão, mas e as áreas que já estão tem áreas que podem ter menos, por exemplo, que já estão a menos de 25 metros, que estão a menos de 15 metros, a menos de 20 metros, e essas áreas que já estão consolidadas lá, como é que funciona? Bem observado também, Odair. Essa questão, o artigo 8º e 9º do projeto de lei,
E ele fala o seguinte, eu vou fazer a leitura para as pessoas também já se interarem. Então, nas faixas marginais de áreas de preservação permanente, APP, em área urbana consolidada, previsto no artigo 3º, que é o 25, 20 e 15 metros, né? Poderão permanecer construções as quais estarão sujeitas à avaliação do Poder Municipal, a fim de verificar se foram construídas até 22 de março de 2018. Né? E o artigo 9º fala o seguinte, as construções que foram edificadas até 22 de março de 2018 ficam asseguradas a continuidade de uso dessas edificações. Ou seja, as edificações que estão dentro desse limite, dentro dos 25 metros, né? Dentro dos 20 ou 15 metros, né? Desde que comprovadamente foram construídas anteriormente a 22 de março de 2018, elas vão poder permanecer, mesmo vai ser a exceção dessa nova regra que vai ser aplicada. Né? Até porque, como eu falei, existem várias edificações, né, feitas muito antes de qualquer legislação ambiental, né, no nosso país. Certo, e aí tem aquelas condições, então, né? As condições para que uma área possa ser flexibilizada pela lei municipal. Você já até passou os requisitos aí das áreas consolidadas, que tem que ter infraestrutura, enfim. Então, tudo isso são os requisitos ali para que uma área possa passar por essa flexibilização, utilizar essa área de flexibilização, é isso? Exatamente. Então, assim, em relação, por exemplo, ainda esse não respeito dos 25, 20 e 15 metros, né? São edificações anteriores a 22 de março de 2018, né? Mas só que elas não vão poder sofrer uma nova intervenção, né? Um novo corte ou colocar em risco a população, né? O meio ambiente, enfim, e vão ter que obedecer às regras urbanísticas e o plano diretor. Então, existe uma edificação a 10 metros do Ribeirão, né? O proprietário não vai poder fazer uma nova edificação, não, é só aquela edificação. Então, assim, essa legislação, ela prevê só a questão já existente. Então, para novas, não vai poder. Novas não vai vai poder nem mexer naquela obra que ele já tem lá, fazer um anexo, alguma coisa. Não. Certo. E claro, daí, na diferença dos 25 por 50, né, do Código Florestal, aí sim, aí vai ser uma outra situação. Daí, claro, obedecido todas as regras urbanísticas e o plano diretor, então vai ficar liberado aí para essas novas edificações, né? E tem alguma contrapartida, né, do proprietário do imóvel beneficiado com essa regra, vereador? Então, o artigo 10 do projeto de lei, no parágrafo 3º, ele fala o seguinte, nos casos em que não houver comprovação da regularidade da instalação da edificação em atendimento à legislação da época, né, fica sujeito o proprietário ao pagamento de compensação ambiental. Então, assim, a pessoa que, de repente, não tem o alvará, ela tem a construção lá há 50 anos, a 10 metros do rio, do Ribeirão, vamos supor, né? Ela tá há 50 anos estabelecida naquele local, né? E ela não tem como comprovar de que há uma regularização, há um alvará, enfim. Aí, nesses casos, né, fica sujeito o proprietário ao pagamento de uma compensação ambiental. Daqui a pouco um plantio de árvores, uma revitalização de algum local, enfim, viabilizar um meio ambiente mais adequado, né? E para que fosse possível o município apresentar esse projeto de lei, ele precisou fazer um estudo socioambiental, né? Qual foi o objetivo desse estudo? O que foi realizado aqui na nossa cidade? Você tem ali um calhamaço, né? Eu fiz questão de trazer junto aqui o estudo técnico socioambiental, né? Que ele foi feita uma revisão, né? No estudo técnico socioambiental do município de Timbó. Ou seja, já existia e final de ano, então, dia 14 de dezembro de 2022, foi concluído pela empresa HRA, Engenharia e Meio Ambiente, da cidade de Lages, que ela procedeu um amplo estudo. Então, veja, para os nossos ouvintes ficar também bastante esclarecidos e a par, não foi simplesmente o executivo acordou um belo dia de manhã e disse, agora vamos estabelecer que é 15 metros, vamos botar 25, né? Não, isso foi feito um estudo socioambiental, técnico socioambiental, por uma empresa qualificada, né, devidamente habilitada para essa finalidade, né, onde que essa empresa com conhecimento técnico estabeleceu isso. Não, se aqui a gente deixar 15 metros está de bom tamanho, né, aqui nós precisamos deixar 20. Tanto é que existiu essa diferença do Ribeirão Arapongas, né, para o Ribeirão Quintino e Pomeranos e Tiruleses, né? Então, assim, houve um amplo estudo de bacia, de cota de enchente e várias peculiaridades que foram levadas em consideração para se chegar a essas distâncias. Essas distâncias, né? E tanto é que essa empresa também ela foi contratada e vem fazendo esse trabalho para outros municípios também da região.
A gente acompanhava aí que, se não me engano, Indaial já tinha feito esse trabalho aí também. Se não me engano, o Rodeio também já tinha feito esse trabalho, né, desse estudo técnico ambiental, justamente para também poder apresentar esses projetos lá nos municípios. E você falou ali de cota de enchente, que as cotas de enchente então são respeitadas. Vamos imaginar um terreno que já está consolidado, uma construção dessas de 50 anos que está ali e de repente está pegando enchente, ok, já está ali consolidado. Agora, dentro dos 25... Entre os 25 e 50, vamos entre os imaginar. 25 e Do Rio do Cedro 50. e do Rio Bendito. Então, assim, veja, bem observado também, não vai se sair agora permitindo construir nessa diferença de 25 para 50 de qualquer forma. Não, muito pelo contrário. A legislação é pertinente a questões urbanísticas, plano diretor vai continuar sendo obedecido, vai ter que continuar sendo obedecido. E principalmente, muito bem observado também, a questão da cota de enchente, né? Então, o artigo 4º já, ele previu, né, que nas áreas urbanas consolidadas previstas nessa lei, inciso 2º, fala o seguinte: todas as construções existentes precisam observar as cotas de enchente previstas na Lei Complementar 483, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o uso, ocupação do solo do município de Timbó ou legislação equivalente que lhe vier a substituir. Então, assim, não vai poder sair construindo numa área alagável, né? Se não tem se a cota de enchente é inferior a 7 metros, não, mesmo estando entre os 25 e 50 metros, não vai, a princípio, não vai poder estar se construindo. Com algumas exceções, né? Vou deixar bem claro assim, de que quando há um interesse público, por exemplo, para a construção de uma praça, alguma coisa nesse sentido, vai haver a possibilidade de uma exceção. Mas daí é uma questão de interesse público, não particular privado. E esse projeto ele agora está tramitando na Câmara de Vereadores. Onde é que ele está na Câmara de Vereadores e quais são os próximos passos até chegar à possível aprovação? Eu sou presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, né? E por também ser um grande incentivador desse projeto de lei, também de toda essa questão ambiental, eu acabei ficando com a relatoria desse projeto na nossa comissão, na comissão formada por mim, o vereador Douglas e a vereadora Gilmara, né? Ele está no meu prazo regimental, é muito provável que eu dê o meu voto pela tramitação, que a nossa comissão ela analisa a questão da constitucionalidade do projeto, da legalidade do projeto, ou seja, ele está dentro da constitucionalidade ou não está. Então, assim, amanhã eu vou estar dando o meu voto em relação à constitucionalidade desse projeto e daí ele vai tramitar nas próximas comissões, né? E uma das comissões que daqui a pouco alguém vai pedir, mas não vão ouvir a população? Não, vai ser ouvida a população, até porque o artigo 61 do nosso regimento interno, ele justamente prevê que projetos que tenham grande repercussão, né, que tenham repercussão de grande alcance, né, como, por exemplo, né, nos termos dali do parágrafo 8º, né, a linha F, né, meio ambiente e preservação ambiental, ou seja, essa questão da flexibilização, ela justamente vai ali entrar nessa seara do meio ambiente, né, e da preservação ambiental. Então, logo, entendo que nos termos do artigo 61, parágrafo 8º, a linha F do nosso regimento interno, a comissão deve fazer uma audiência pública para também ouvir a população, para dizer o que a população pensa sobre essa flexibilização, essa nova legislação que esse projeto está tramitando aqui na nossa Casa Legislativa. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma audiência pública onde a população, inclusive, vai poder ter acesso a maiores informações e opinar a respeito desse projeto. Então, é um projeto ainda que a tramitação segue um rito e deve ir durante um tempo ainda até chegar à sua possível aprovação. Exatamente, então não até porque, assim, como eu falei, né, é um projeto de repercussão, de grande repercussão, né, e nada mais justo do que trazer a população, de ouvir a população, né, para saber o que a população pensa sobre essa flexibilização, sobre essa diminuição do distanciamento entre nos cursos de Ribeirões. Muito bem, o que deve prevalecer aí é o cuidado, certamente, cuidado com o meio ambiente, mas também tem que ter um certo bom senso, né, nessa questão das áreas consolidadas, dessa
desse distanciamento. Acho que você matou a charada ali quando falou no início dessa questão de que o Código Florestal ele é único, era, né, único para o Brasil inteiro e não dá para a gente usar as mesmas regras para todas as regiões do Brasil, e essa flexibilização, então, permite que prefeituras e o próprio Estado atuem no sentido de flexibilizar determinadas áreas, mas tudo isso com muitas regras envolvidas, não é assim um oba-oba. Com certeza, né? Isso tem que ficar muito esclarecido para a população, né? Que vai se aplicar à área urbana, né? Ou seja, na área rural não se aplica essa nova legislação, se aprovada na nossa Casa Legislativa aqui, né? E com muito cuidado, né? Muito zelo em relação ao meio ambiente, até porque não é obrigação de cada um, né? É respeitar o meio ambiente e preservar para as futuras gerações que estão por vir, né? Certo, olha, são 8 horas mais 19 minutos.